Eu quando conheci Jesus tinha 17 anos de idade. Sim, 17 anos. Eu morava na Parede, foi aqui em Portugal, não foi no Brasil, foi já aqui. Duas raparigas gêmeas estavam evangelizando na estação da Parede. Elas me pararam, mas não com o intuito de me evangelizar logo diretamente. Elas pararam com o intuito de fazer um inquérito. Havia várias perguntas. E depois uma delas tinha a ver com religião, que eu achava de religião. E a última é se eu cria que Deus existe ou não. Eu disse que para mim Deus existia. E elas perguntou se eu cria que Deus tinha um plano e um propósito na minha vida. Eu, pronto, né, nunca parei para pensar nisso. Eu simplesmente cria que Deus existia. Porque eu, ao ver as coisas, não imaginava que era do acaso e aquela história toda que a gente até estuda na escola, né? E essa rapariga me falou que Deus existia e que Ele tinha um plano para mim. E que Ele me amava. E eu, pronto, ouvi tudo aquilo que ela me disse, ela me convidou. Ela perguntou assim, eu posso ir na tua casa? Eu disse, pode. Então eu vou na tua casa para falar de Jesus para ti. Eu disse, tá bem. Ela foi na minha casa, me mostrou uma espécie de diagrama que tinha uma cruz, que falava, à frente, atrás dessa cruz, estava o homem separado de Deus, e depois da cruz, o homem com aliança com Jesus. E ela me explicou que separação é pecado quer dizer uma morte espiritual. Ou seja, eu estava separada de Deus. O meu pecado, o fato de eu estar em pecado é porque eu estava separada, ou seja, eu estava morta espiritualmente. E é por isso que eu não via Deus agir na minha vida. E eu comecei a achar aquilo interessante. Falei, nunca ninguém me falou de Jesus assim. Já me falaram de Jesus. Mas sempre que, Jesus te ama, Ele quer o melhor para ti, eu tá bem. Mas pronto, não fui uma vez na igreja lá no Brasil, mas também era muito criança ainda, não me interessei. E ela disse assim, olha, eu tenho um grupo familiar na minha casa, eu chamava de Selva. E lá a gente ensina várias palavras. E antes disso ela disse assim, faz um propósito com Deus durante 7 dias e pede aquilo que tu mais desejas, que tu mais necessitas nesse momento. E eu, nesse tempo, eu estava morando na casa, estávamos a morar em 7 pessoas numa casa só. E eu disse assim, Deus, por favor, dá uma casa para mim, para minha mãe e para meu irmão, porque eu já não aguento mais, é muita gente morar numa casa só. E a minha mãe nisso começou a procurar casa, mas não encontrava. Teve um dia que o meu namorado, que era o Greg na altura, eu estava lá na casa dele e o senhorio perguntou assim, estava em cima na laje e ele perguntou assim, olha, você não está conhecendo ninguém que alugar uma casa, não? Ou seja, durante esses 7 dias Deus deu uma casa e eu falei assim, não, só pode ser Deus, porque o homem perguntaram diretamente, eu estava lá com ele nesse dia, se ele conhecia alguém que precisava de uma casa. E a casa tinha 3 quartos, não se pagava nem, era água e luz incluído, ou seja, naquele momento era o melhor para nós, não era muito. Então Deus me abençoou e Deus mostrou que realmente Ele existia, que eu tinha um plano com o nome dele. Depois daí, continuei na igreja com elas, levei a minha família, levei a minha mãe, levei o Greg, levei a Bruna, levei os meus 2 tios. A minha tia Cléo já tinha também conhecido antes. E a partir daí eu nunca larguei mais Jesus, porque a partir daí ele foi modificando a minha vida e me fazendo ver coisas que eu não via. Eu cheguei a entrar dentro do comboio e falar assim, meu Deus, esse povo está tudo enganado. Gente, Deus, olha só como é que as pessoas vivem realmente. Ou seja, Deus começou a abrir os meus olhos para coisas que eu nem sequer ligava, né? Ou seja, Deus começou a abrir os meus olhos porque o que era verdadeiramente bom. O que era verdadeiro. Ou seja, eu era uma jovem, eu vivia uma jovem normal, né? O único chato era assim, os meus pais separados, mas pronto.
são coisas que se vai tratando, mas são feridas que ficam, né? Mas eu, pra mim, eu ia a festas, nunca fui beber, graças a Deus, nem fumar, nem usar drogas. Minha mãe sempre me colocou bem no caminho certo, mas o vazio estava lá. Eu podia sair para dançar, me divertir, mas quando eu punha a minha cabecinha no travesseiro, o vazio continuava. E esse vazio nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Foi preenchido de uma forma que eu nunca mais senti sozinha na vida. Porque eu já cheguei a ter dias que eu tinha um monte de gente, minha família sempre esteve perto de mim, né? Assim, eu tive sempre uma família grande. Por mais que estejam separados, há muita gente ainda perto de mim. Mas houve dias que eu me senti sozinha. E hoje eu já não me sinto mais sozinha. Amém. Um dos milagres que Deus fez na minha vida é que eu não me sinto mais sozinha, eu não sinto esse vazio. Eu sinto, apesar de ainda haver dificuldades, né? Que eu tenho que ultrapassar, mas eu sei que Deus está comigo e esse vazio nunca mais vai voltar. Amém.